Olá a todos, Nikos Pafitis, aqui do ensolarado Chipre, e bem-vindos a este tutorial, que é baseado na prova 21 de maio, sendo junho de 2025. Este é o segundo tutorial desta série para esta prova em particular, e ele foca em bancos de dados. Agora, para os links da primeira parte e da última parte, obviamente, que são a apresentação e os gráficos. Confira a descrição do vídeo para acessar os links dos tutoriais. Assim, você tem o tutorial completo para este artigo. Você também pode usar marcadores de tempo para ir direto aos pontos de interesse deste componente de bancos de dados no artigo. Tem muito trabalho aqui. Não é tanto o nível de habilidade, é só a quantidade de trabalho que você tem que fazer. Você tem um relatório e também tem etiquetas. Então é isso. Vamos começar com bancos de dados, certo? Então, como sempre, a primeira coisa é dar uma olhada na prova. E a primeira coisa que vemos aqui é a tarefa 3, banco de dados, está escrito. Agora, você vai preparar um relatório. A data deve ser importada no formato dia, mês, ano. Certo, isso é importante. Certifique-se de que todos os dados estejam visíveis. Use um software de banco de dados para importar o arquivo. Isso como uma nova tabela. Use esses nomes de campos e tipos de dados para que possamos ver aqui. Vamos apenas dar uma olhada nos nomes dos campos e tipos de dados antes de prosseguir. Nada de especial aqui. Este é um número tipo inteiro. Aqui novamente a data, dia, mês, ano e vamos representá-la assim. Então diz, textos incluem telefone, aplicações online, booleano e lógico. E então definimos o número do aluno como chave primária. Salve os dados, insira as evidências no documento e capture a tela com nomes dos campos, tipos de dados e chave primária da tabela. Antes de começarmos, é importante dizer que recebo essa pergunta várias vezes de muitos alunos. Quando você está tentando importar por algum motivo, você diz que ele exibe suas datas do jeito errado. Mês, dia, ano, em vez de dia, mês, ano. Vou te mostrar como corrigir isso rápido. Certo? Então, no seu dispositivo Windows, você vai clicar no ícone do Windows. Agora, existem várias maneiras de fazer isso, mas a melhor é usando o painel de controle. Vou digitar painel de controle para encontrá-lo e clicar nele agora. Sempre uso ícones pequenos aqui em cima. Se estiver com ícones grandes ou em categoria, mude para ícones pequenos. A partir daqui, clique em região, que é a opção desejada. Isso abrirá essa caixa de diálogo que você verá aqui. Meu formato está em inglês Reino Unido, é isso que você quer. Por quê? Primeiro de tudo, podemos ver que a data curta e a data longa estão no formato dia, mês, ano. Então ele vai importar as datas como dia, mês, ano. Agora, o próximo, que é realmente importante. Muitos de vocês me dizem que, ao importar os valores separados por vírgula para o Access, o arquivo não é importado corretamente ou nem chega a ser importado. A partir daqui, ao verificar as configurações adicionais da região inglês do Reino Unido, vemos que o separador de lista é vírgula. Agora, se você estiver usando outra região de formatação, provavelmente vai perceber que isso não é uma vírgula, e sim um ponto e vírgula ou algo assim, e os arquivos valores separados por vírgula que você recebe usam valores separados por vírgula, e esse é o problema. Então, ao mudar sua região para inglês do Reino Unido, você resolve esses problemas. Ou, se você não quiser mudar sua região, pode simplesmente mudar o formato. O formato do dia estará aqui, podendo ser alterado para mensal, anual ou outro. Mas, o mais importante é que você deve ir em configurações adicionais e garantir que o separador de lista aqui seja uma vírgula. Ok? Isso é fundamental, senão não dá para importar seus arquivos valores separados por vírgula. Solução rápida, inglês do Reino Unido na região. Certo? Então vamos voltar para a prova. E ok? Então o que vamos fazer? Vamos importar essa tabela. Vamos até a pasta, clicamos com o botão direito na seção e em novo. Vou criar um novo banco de dados do Microsoft Access agora. Não preciso dar um nome a ele. Preciso garantir que meu banco de dados esteja na mesma pasta dos outros recursos, ou seja, onde ficam os arquivos é lá que devo salvar. Eu só vou chamar isso, digamos, NP 1234, ok, criar.
Primeiro, vá em dados externos, nova fonte, a partir de arquivo de texto. A partir daqui, procura o arquivo para importar. Se clicar em procurar de novo, você acessa o local de todos os seus recursos. Estou procurando os aprendizes J2521 estão aqui. Na pré-visualização, você vê todos esses campos estão separados por vírgulas. Por isso é importante que o separador de lista seja vírgula. Com ele selecionado, clique em abrir. Agora vamos em OK. E agora devemos ver todos esses dados lá, podemos ver tudo separado por vírgulas. O caractere delimitador é uma vírgula. Vamos para o próximo. Agora estamos importando para uma nova tabela e para criar a tabela precisamos criar nomes de campos. Então a primeira linha realmente contém os nomes dos campos. Você pode ver sobrenome, nome e gênero. Isso não são dados, esses são apenas os títulos das colunas. Vá para o próximo, vou para avançado. Agora vou arrastar isso para cá, para poder comparar diretamente com meu PDF. Então, só me dê um segundo. Vou trabalhar na outra tela, arrastar isso aqui e pular para cá. Então, sobrenome aqui é texto, vou aumentar um pouco, nome é texto, correto, gênero, texto curto. Agora, aprenda um número, aqui diz inteiro, número inteiro. Então isso é um inteiro longo. Tudo bem, é isso que queremos. Não use inteiros curtos, é sempre melhor inteiro longo. Se eles tiverem números muito longos, você pode ter problemas. Data de nascimento, data com hora, então aí está, data e hora. Podemos olhar a formatação aqui para deixá-la com aquele formato específico quando formos para o design. O telefone está como inteiro, mas deve ser texto. Nunca use inteiro para número de telefone. O número de telefone, porque o número de telefone pode começar com um símbolo, como um sinal de mais, ou pode começar com 0. E-mails escolares devem ser curtos, texto, código da turma e código AAA. E então, o último vai ser um campo lógico booleano, e esse vai ser um campo de sim ou não. Ok? Vou só trazer isso de volta. E com isso feito, vou apenas clicar em OK. E então, vou para o próximo. Meu campo de chave primária, como foi dito, deve ser a chave do aluno, então vou escolher minha própria chave e selecionar o número do aluno. Isso, esse mesmo, e depois clicar em concluir. Agora eu devo importar apenas um item ali, que é o J2, 1521 alunos. Se houver 2, um deve ser erros. Isso provavelmente significa que você importou seu arquivo, valores separados por vírgula. Um dos campos definidos por você deveria ser inteiro longo, mas na verdade deveria ser texto, e não é possível inserir texto em campo numérico. Ao abrir a tabela de erros, você verá o problema, mas não poderá corrigi-lo. Você tem que apagar tudo o que foi importado e importar de novo desde o começo. Certo, então antes de eu poder continuar, agora preciso abrir essa tabela ali, ela está ali. Quero ir para a minha visualização de design, então vá para início e depois visualização de design. E agora vou modificar meus campos para que apareça exatamente como é pedido aqui. Então o primeiro é, eu quero a data. Eu quero que a data seja DDEMA, então fique assim. Então vamos fazer isso primeiro. Vou clicar no meu campo de data, vou descer até o formato nas propriedades aqui embaixo e vou escolher esse, a data média. Beleza, feito isso, vou clicar em salvar, ir para a visualização e agora posso ver minhas datas, elas estão formatadas corretamente. O próximo que eu quero dar uma olhada, se eu for para o modo de design, vai ser o campo booleano que ele quer exibir. Sim? Não? Então vamos voltar aqui. Aqui está meu campo de sim ou não. Atualmente, ele exibe uma marca de seleção que eu não quero, então eu vou apenas descer com isso selecionado na parte inferior. Eu vou para o formato, quero que seja sim ou não, e depois a guia de pesquisa. Aqui. Quero mudar isso de uma caixa de seleção para uma caixa de texto, vou clicar em salvar e vou conferir. Pronto, agora isso exibe sim ou não, não caixas de seleção. E este aqui exibe a data no formato inglês do Reino Unido para dia, mês e ano. E está usando o formato de data curta ou média.
Perfeito. Já fiz isso. Agora posso tirar a captura de tela e ir para o modo de exibição de design. Quero tirar uma captura de tela disso e, com ela, garantir que faço algumas coisas. Primeiro, você precisa garantir que o cabeçalho ou o título desta tabela esteja sendo exibido. É absolutamente vital. Você precisa garantir que a chave primária, aquela pequena chave ali, esteja visível. Depois, é importante que o número fique visível, então não corte. Por fim, garanta que todos os campos estejam visíveis, sem cortes, e que os tipos de dados estejam claros. Certo, então é isso que estamos procurando para conseguir a pontuação máxima. Vamos para o meu documento de evidências. Esse é o número 15 e eu vou colocar ele ali. Isso já está grande o suficiente, certo? E eu vou fazer os outros também. Então é só salvar esse arquivo, salvar e voltar para o meu banco de dados. Ótimo! Então, com isso feito, a regra com bancos de dados Access é: sempre que você não estiver usando algo, feche. Então, eu só vou clicar aqui e fechar. Terminei com isso, agora vamos voltar para a minha prova de banco de dados. Então, eu já fiz isso. Número 16. Importe o arquivo J2.1521 Access. Valores separados por vírgula como nova tabela no banco de dados. Defina todos os tipos de dados como texto. Certo, defina o código AA como a chave primária. Isso é importante para anexar o seu documento de evidência, uma captura de tela mostrando os nomes dos campos, tipos de dados e a chave primária utilizada. Certo, direto ao ponto, vamos pular para cá. Vamos repetir. Dados externos no topo, nova fonte de dados a partir de arquivo de texto. Vou clicar em procurar e buscar o arquivo J2521 acesso. Pronto. Clique em abrir e depois em OK. Tudo certo? Confira se os dados estão legíveis e íntegros, sem corrupção. Se não tiver certeza, pergunte ao professor. Seu arquivo pode estar corrompido. Passe para o próximo. Perfeito. Agora estamos criando uma nova tabela. Então a primeira linha vai ser os nomes dos campos. Aí estão eles. Então eu vou clicar em... A primeira linha traz os nomes dos campos. Se não fizer isso, o que acontece? Quando você for colocar os nomes dos campos, você vê que recebe campo 1, 2, 3, 4. Então isso basicamente te diz: espera aí, você não deu nenhum nome para os campos. Se eu clicar nos nomes dos campos e for em avançado, dá para ver os nomes reais aqui. Certo, vou para o próximo, clico em avançado, é a mesma coisa. Ele disse: tudo deve estar como texto agora, normalmente. Você está absolutamente certo, pode seguir. Eu vejo este aqui, deixa eu só fechar. Isso. Orientação está muito longa. Consegue ver agora? Se algo for longo, há uma chance de que este aqui em particular, este mais longo aqui, possa ter mais de 255 caracteres. Se passar de 255 caracteres, não cabe. Texto curto, vamos ter que usar texto longo, mas duvido que eles façam isso. Então, como vamos verificar isso? Vou deixar tudo aqui como texto curto. E quando eu importar essa tabela, se eu receber erros, então vou excluir as duas tabelas importadas, porque provavelmente vão aparecer erros. Sem dúvida, pois alguns textos enviados para o campo curto são muito extensos. Então eu teria que voltar e mudar o campo de orientação para texto longo. Onde está isso aí? Mas eu não vou fazer isso ainda, só vou fazer se eu ver que realmente dá erro, o que eu duvido que vai acontecer. Então eu só vou clicar em OK, ali, deixar tudo como está de novo. Eu não me preocupo com onde está aqui, se está indexado, ou isso, ou aquilo, com a integridade dos dados. Eu já falei sobre isso muitas e muitas vezes antes, mas a gente só precisa deixar esses valores padrão aqui, e isso está absolutamente certo. Beleza, então vamos só clicar em OK ali, então o código vai ser a chave primária. Agora, quando eu clicar em concluir, vamos ver se aparece algum erro. Clique em fechar, não. Então, texto curto estava certo, beleza? Porque se não estivesse, eu teria duas tabelas aqui para acesso, J2521. Uma delas teria erros. Eu precisaria deletar ambas e importar novamente com texto longo.
Para a de orientação, beleza, então coloque evidências para essa tabela também. Então vou abrir essa tabela. Vá para o modo de design da tabela novamente. Vamos tirar um print mostrando o nome da tabela, os tipos de dados, certifique-se de que a chave primária, aquela chavinha ali, esteja visível e vamos colocar isso. Passo 16. Perfeito. Ctrl mais S para salvar e posso continuar. Então, novamente, salvei isso, está tudo certo. Eu fecho porque não estou usando. Volte para a prova. Questão número 17. Analise o arquivo J50 e 2 onClass. Valores separados por vírgula e identifique o dado mais adequado como chave primária. Feche esta importação de arquivo, depois você vai importar o arquivo como uma nova tabela no seu banco de dados. Use esses tipos de dados. Diz, escolha o campo mais adequado da lista e use como chave primária. Salve e mostre evidências. Então preciso descobrir qual é a chave primária correta. Então eu vou lá e vou abrir o arquivo. Então eu quero a classe de arquivo J2 1521 aqui. Ela está aqui. O mais importante aqui é que ao abrir algo para importar depois, você não salva o arquivo. Qualquer alteração feita não será salva. Vou clicar no canto superior esquerdo e dar duplo clique entre duas colunas para visualizar todos os dados. Eu já te mostrei isso antes, vou dizer de novo. A maneira mais fácil de encontrar o campo da chave primária é usar a formatação condicional. Então vou selecionar todos os dados na minha guia página inicial e ir para a formatação condicional. Gerenciar regras. Vou criar uma nova regra agora. Você deve saber disso porque isso está na prova 3. Quero formatar apenas valores únicos ou duplicados e quero formatar todos os duplicados. Então eu vou formatá-los. Então ali eu escolhi duplicados, vou formatá-los e vou fazê-los. Vamos supor um cinza escuro. Clico em OK e OK. Então agora isso vai formatar de cinza tudo o que for duplicado. Imediatamente, você consegue ver algum? Nesta coluna, tenho 3 itens em preto indicando que estão repetidos. Não posso usar isso. O único sem formatação é este. A referência da classe. Então, este é o campo que eu posso usar como campo de chave primária. Classe. Pref? Ótimo, vou fechar o Excel. Não vou salvar, não salvar, e agora posso ir e importar essa tabela. Então, dados externos, nova fonte de dados, arquivo de texto. Vamos buscar e achar a única turma, a J2 1521. Abra e clique em OK como antes. Confira se os dados estão legíveis. Próximo. A primeira linha contém os nomes dos campos. Correto. Próximo. Agora vamos para avançado e configurar meu tipo de dado. Então, o primeiro, o grupo de ano, é um número. Vamos dar uma olhada nisso. Grupo de ano você pode ver que é um número bem pequeno. Mas eu vou deixar como um inteiro longo mesmo assim, e todo o resto deve ser texto. Então todo o resto é texto. Ótimo. Clique em OK. Próximo. Agora minha chave primária. Eu a identifiquei como a referência da turma. Lembre-se, é a única coluna que não tinha nenhuma formatação quando eu verifiquei. Referência da turma. Clique em concluir. E eu devo ter apenas uma tabela ali, está perfeito, aquela ali, então todas as minhas tabelas foram importadas. Vou abrir essa aqui, ir para o modo de design. Esse é um passo. Muitos alunos esquecem de tirar as capturas de tela das tabelas. E o que eu vejo com muita frequência é que eles só tiram a captura de uma das tabelas e esquecem de fazer das outras duas. Infelizmente, isso significará perder 2 pontos. Cada captura de tela vale 1 ponto. Aqui são 3 pontos pelas 3 capturas. Vou mover esta para baixo. Perfeito! E Ctrl S. Só salvar meu trabalho e agora posso continuar indo para a minha prova. Certo. O próximo passo é criar um relacionamento um para muitos, como ligações entre o campo código A na tabela de acesso e o campo código A
na tabela de alunos. E então, eu quero o campo de chave primária na tabela de turma com... então, eles disseram a chave primária. Tivemos que descobrir isso. Se dissessem que era referência de turma, estariam entregando o jogo, não é? E o código da turma na tabela de alunos. E queremos evidências. Beleza, então vamos pular para cá. Terminamos com essa tabela, vou fechá-la e agora vou em ferramentas de banco de dados lá em cima. Relacionamentos. Você já viu relacionamentos assim? Pode ignorar. O Access adiciona isso automaticamente para agilizar buscas e indexação. Vou rolar para baixo com o mouse e adicionar minha tabela aqui, clicando com o botão direito e escolhendo Mostrar tabela. Posso clicar em Adicionar tabelas aqui em cima e vou adicionar minhas 3 tabelas. Se você adicionar uma tabela 2 vezes, como eu fiz agora, precisa excluir essa para adicionar cada tabela apenas uma vez. Vou expandir essas para que eu possa ver todos os campos. E agora, da tabela de acesso, eu quero que o código A se conecte com o código A na tabela de alunos. Lá diz, vou clicar nesse aqui. Segure o botão do mouse pressionado, apenas arraste e solte em cima do código A ali. Verifique novamente esta tabela para garantir que está indo de um código para outro, da tabela de acesso para a tabela de alunos. Clique em criar. Pronto, só vou mover este aqui para não sobrepor os outros. E agora eu quero o campo de chave primária na tabela de turmas, que era a referência da turma, com o código da turma na tabela de alunos. Então está aí a turma. Vou clicar nesta aqui, arrastar e soltar. Acima do código da turma está minha tabela. Clique em criar. Não posso criar um relacionamento disso porque ainda não criei. Você pode ver que o botão de criar ainda está lá. Perfeito. Agora, para tirar minha captura de tela, vou tirar 2 capturas. Primeiro, vou clicar nesta linha para que ela fique preta, e então vou dar um duplo clique nela. Vou colocar essa janelinha ali embaixo assim, e vou tirar minha primeira captura de tela. Vou abrir meu documento de evidências e vou colocar isso lá de novo. Está um pouco grande, vou diminuir para facilitar. Então, estou mostrando a relação visual com as linhas, mas também estou mostrando essa relação real na tabela, na parte de baixo. Agora, eu preciso mostrar também a outra relação. Então, novamente, vou clicar em fechar neste aqui, vou dar um duplo clique nesta linha aqui, colocar este aqui e vou tirar minha segunda captura de tela. Você precisa mostrar todos os relacionamentos. Agora eu recebo perguntas. Não seria suficiente usar apenas o diagrama e não usar a tabela? Normalmente sim, mas o problema é que se você esquecer de fazer isso, digamos que isso esteja expandido assim e você tire uma captura de tela desse jeito. O que acontece é que não sabemos aonde essa linha está conectando, porque essa tabela não está mostrando todos os campos. Isso deveria estar ligado ao código da turma, mas você não consegue vê-lo. Então você vai perder a marcação. O mesmo acontece com o código A aqui, você vai perder a marcação. Porque existe uma relação, mas você não sabe para onde ela está indo. Então, se você esquecer isso por acidente ao clicar nessa coisa aqui, tudo bem. Porque diz especificamente o que está conectado a quê. E é por isso que queremos ambos ali. Adote esse hábito e ficará bem. Estou satisfeito com isso. Vou clicar em salvar no canto superior esquerdo e fechar minha tabela de relacionamentos. Sempre que termino algo, fecho tudo e não deixo nada aberto. No Access, 19 adicione como novo registro na tabela de alunos. Então, vamos adicionar esses campos agora. Normalmente, eu diria que é uma boa prática, sempre que você estiver fazendo uma prova prática e for adicionar um registro no Access. Ou se pedir para você criar um formulário ou não, crie um, não para o exame, mas para que você fique por dentro e pratique a criação de um formulário de entrada de dados. Então, esse passo que eu vou fazer agora, você não precisa fazer para essa prova. Mas é uma boa prática para você, não é? Vamos criar o formulário de entrada de dados que eu usaria para inserir os dados. Então eu quero criar um formulário de entrada de dados para a tabela. Tabela de alunos. Ok.
Então eu vou selecionar a tabela de alunos, vou em criar e vou criar um formulário usando o assistente. Eu vou até lá, ele selecionou a tabela de alunos ali, se não estivesse lá, vamos garantir que ela esteja selecionada. Adicione tudo, confira e finalize. Criei um formulário de entrada de dados. Precisava? Não, mas isso ajuda a praticar essas habilidades. Se você fizer 6 provas anteriores e apenas uma tiver formulário de entrada de dados. Se praticar isso em cada prova, em vez de uma vez, terá praticado 6 vezes. Vai ser algo natural para você, ok? E quando você tiver seu formulário de entrada de dados, você pode praticar rapidamente coisas como ir para o modo de design, visualizar e selecionar esses itens. Agora eu tenho um tutorial completo sobre formulários de entrada de dados que mostra tudo o que você precisa saber. Como adicionar caixas de lista e usar botões de opção ou rádio. Como adicionar botões para navegar pelo sistema. Assista ao tutorial, pois um formulário de entrada de dados tem muitos detalhes. Então, eu posso simplesmente deixar esses um pouco menores e praticar rapidamente como adicionar um botão. Imagine que há um botão chamado Registrar Operações. Quero adicionar um novo registro, depois quero que apareça, adicionar registro e finalizar. Isso aqui é só uma prática rápida, pessoal. Este é um formulário simples, mas se fosse criar um de entrada de dados, já teria a maioria dos campos. E isso foi só com alguns cliques, e eu poderia colocar um título, qualquer título que me pedirem ali em cima. Certo, eu precisava fazer isso agora? Não, mas se eu quisesse usar isso, eu posso clicar em adicionar registro e adicionar essas informações que eu tenho aqui. Eu poderia adicionar nesse formulário e ele será adicionado. Então vamos adicionar os dados sem usar o formulário de entrada de dados. Quero salvar? Vou clicar em não, não era necessário. Eu não preciso desse formulário, então vou clicar nele e deletar. Agora, sim, certo? Então eu vou abrir a tabela do aluno. Esta é a tabela do aluno. E na parte de baixo, você tem esse pequeno ícone aqui embaixo com uma estrelinha amarela, ou tipo um sol. Se você clicar nisso, ele vai para o último registro, aí está. Você pode simplesmente rolar até o último registro, e é nesse último registro que você adicionaria o próximo registro. Então, eu vou adicionar o sobrenome Norris. Você precisa ter cuidado para inserir essas informações exatamente corretas. Precisa estar correto. Qualquer erro de ortografia ou equívoco afeta seus resultados na consulta. 1.021.810.218.427. Isso vai ser dia 10 do 7/10 de julho de 2009. Depois eu tenho 0770000709049047. Depois o e-mail. Perceba que desta vez eu não estou copiando e colando. Vamos expandir isso para que eu possa ver tudo. Vai ser em _Norris @o. Olha, é o Tawara de novo. Tawara aqui. O código aqui é 4R e depois AA02. AA02 em maiúsculas e não. Então é isso, adicionei o registro, pronto, está feito. Não me pede para tirar nenhum tipo de captura de tela. Agora posso fechar essa tabela porque terminei com ela. Quero salvar? Sim, quero. Ok, ótimo. Agora vamos criar um relatório. Ok, está dizendo aqui, usando campos de todas as tabelas, produza um relatório em formato de tabela. Tenho tutoriais sobre como criar relatórios. Confira lá para ver todos os detalhes deste tutorial. Eu estou focando apenas na questão, ok? Então eu sempre vou direto ao ponto principal. Isso me mostra todos os registros que eu preciso incluir na minha consulta e no meu relatório. E eu posso ver que este aqui mostra apenas os campos. Este é o que eu estou procurando primeiro, porque é esse que vai me mostrar tudo o que eu preciso incluir. Se houver um filtro aqui em cima que não vou mostrar nos resultados, tudo bem, eu posso adicioná-lo, mas vou adicionar estes primeiro para que fiquem na ordem correta. Então vamos com isso. Então, para criar um relatório,
eu preciso primeiro criar uma consulta. Antes de fazer qualquer coisa, você precisa consultar o tutorial de banco de dados. Tudo sobre bancos de dados explica isso. É um dos mais recentes que eu lancei. Ótimo tutorial sobre bancos de dados. Assista e aprenda tudo o necessário. Então eu vou em criar e vou em criar design de consulta. Então daqui eu devo ter o design de consulta. Aqui está, essa é minha interface. Vou fechar essas por enquanto. Agora, eu quero ter certeza de que vou adicionar todas as minhas tabelas. Então se isso aqui não estivesse lá, posso clicar com o botão direito e escolher adicionar tabelas, ou mostrar tabela, ou usar adicionar tabelas no design da consulta. Vou dar duplo clique em cada uma para adicioná-las de novo. Ao adicionar uma tabela extra, exclua-a. Vou expandir para ver tudo. Eu também vou arrastar isso um pouco para cima. Ok? Então diz aqui na minha prova que eu preciso garantir que eu inclua o número do aluno, nome, sobrenome, nascimento, gênero, ano, grupo, código da turma, acomodação e inscrição online. Ok, neste caso, não preciso criar um campo em tempo de execução, pois todos já existem, inclusive o número do aluno. Aqui está. Então eu quero o primeiro nome, sobrenome. Só dou 2 cliques cada vez. Na data de nascimento, faça o mesmo aqui. Gênero, grupo do ano. Gênero agora, grupo do ano, não está aqui. Aqui, está aqui do lado. Depois eu tenho o código da turma. O código da turma está aqui. O arranjo de acesso é desta tabela. E o aplicativo online é aquele ali. Ok, agora você pode ver, acabei de adicionar todos esses campos na ordem que ele pediu. Agora, voltando à minha pergunta. Depois que terminei, ele pede para selecionar registros onde o gênero é feminino. Primeiro farei isso. Então eu vou vir aqui na minha consulta, onde eu tenho meu critério embaixo de gênero, bem aqui. Eu vou digitar a palavra feminino. Se não tiver certeza, use F para feminino ou M para masculino. Se não souber, só execute o relatório que eu vejo aqui. Para gênero, ele identifica masculino e feminino usando essas palavras. Isso é importante, pois um erro ao digitar ou escrever pode causar problemas. Então, digamos que eu coloque F para feminino, quando eu executo, não obtenho resultados porque não há nenhum registro apenas com a letra F. Então eu preciso colocar feminino. Então, vou executar novamente, pronto, e vou conferir aqui. Todos esses são apenas feminino. Perfeito. Vamos voltar agora, vamos ver o próximo agora. O arranjo de acesso inclui o texto tempo. Agora significa que precisa ter a palavra tempo em qualquer lugar. Vamos rodar e ver o que temos. O arranjo de acesso é este. Vamos expandir. Onde está a palavra tempo? Vê aqui, ela aparece no começo. Ok, bem, vamos dar uma olhada. Ah, aí está. Consegue ver? Este aqui tem a palavra tempo no meio. Então precisa incluir este também. Vamos fazer isso agora. Se eu digitar tempo aqui, ele buscará registros que contenham só a palavra tempo no arranjo de acesso. Não há, então você não terá registros. Queremos todos que contenham a palavra tempo. E eu só vou fazer isso aqui bem rápido para você. Então, só para explicar isso mais uma vez, porque eu faço isso toda vez. Se eu escrever a palavra tempo e colocar isso aqui, vamos supor aspas tempo, então ele vai procurar no registro em todo lugar onde a palavra tempo estiver. Tem que ser só tempo. Vou obter 0 se eu quiser todos os registros onde o tempo começa, a entrada começa com a palavra tempo. Então eu escreveria tempo. E então um asterisco. Então tem que começar com tempo. E o asterisco é um coringa. Pode terminar com qualquer coisa. Se eu quiser todos aqueles que terminam com a palavra tempo, então vou colocar asterisco, o que significa que pode ter qualquer coisa no começo, mas tem que terminar com tempo no final. TMPO.
Eu estou procurando especificamente por todos aqueles que incluem a palavra tempo. Então, tempo pode estar no começo, no meio ou no final. Então, eu vou colocar asterisco, tempo, asterisco. Isso basicamente significa que pode ser qualquer coisa no começo, qualquer coisa no final. Mas em algum ponto da linha deve ter tempo. E os alunos perguntam, não precisa estar no meio? Não, porque o asterisco significa que também pode ser tempo no final, porque o asterisco pode ser qualquer coisa. Vamos fazer isso agora. Não precisa das aspas. O Access faz isso, então para o Access Manager, eu só vou escrever algo como espaço asterisco, tempo asterisco. Quando eu clicar fora, ele coloca as aspas automaticamente. Não preciso me preocupar. Vamos executar. Então podemos ver aqui, todas essas no gênero são femininas, e no tempo de acesso, de qualquer forma, tem o horário aqui no início e no final. Neste, o horário está no final. Aqui, o horário está no início, e aqui, o horário está no meio. É assim que eles sabem que você escolheu a opção e criou a consulta correta. Critérios perfeitos. Volte rapidamente para a visualização de design. Agora, vou deixar para salvar depois. Voltaremos para a tela de salvamento completa. Então já fizemos isso, certifique-se de que tudo está sendo exibido. Classifique os dados em ordem crescente de acesso. Não é necessário agora, farei depois no relatório. Certo, então o restante disso, tudo está relacionado à parte do relatório. A parte dos critérios para uma consulta é só essa aqui, certo? Então podemos apenas salvar agora. Essa era a pergunta 20, então vamos apenas pular para cá. E vamos clicar no botão salvar. Vou chamar isso de Q20 para a pergunta 20 ou consulta 20. Pronto, aqui está a minha consulta. Terminei, então vou fechar a consulta. Agora, vou criar um relatório usando o assistente. Clique em assistente de relatórios, indo em criar assistente de relatórios. Eu já tinha minha consulta selecionada, então ela já foi selecionada, mas só confira se você está com a consulta certa, pois você está criando o relatório baseado nessa consulta. Vou adicionar tudo, e isso deve estar na ordem correta que ele me informou. Número do aluno, primeiro nome, sobrenome e assim por diante. Cliquei em próximo. Ele diz, vamos dar uma olhada. Certo? Então, para o relatório, organiza os dados em ordem crescente. Então, preciso fazer isso, tem uma orientação de página, cabe em uma única página na horizontal, inclui isso, usa aquilo, tem um rótulo de dados. Diz alguma coisa sobre agrupamento? Rótulo de dados mostrando força? Organize por ordem crescente, decrescente, ano e grupo. Não diz nada sobre agrupamento, então eu não quero agrupar nada. Agora, outra pergunta comum dos alunos. Qual devo escolher daqui? Aqui. Você escolhe o que não faz agrupamento? Se eu escolher este, ele agrupa com arranjo de acesso no topo e o resto embaixo. Se eu escolher esse, ele agrupa com ano e o restante abaixo. Este aqui não tem nenhum agrupamento, então é essa tabela que escolhemos em seguida. Eu quero algum agrupamento manual? Não quero, não foi pedido para agrupar por grupo de ano. Se tivesse sido, eu escolheria grupo de ano e adicionaria o restante abaixo. Como não foi, vou remover isso. Agora, a ordenação, ela existe, mas eu não vou fazer aqui. Já vimos isso muitas e muitas vezes em tutoriais anteriores. Se eu ordenar agora, a ordem dos campos muda. Você decide. Você pode fazer a ordenação por aqui, se for mais fácil para você. Escolha a opção certa e selecione crescente ou decrescente. Mas eu vou fazer isso depois, a partir do relatório. Beleza. Em seguida, eu quero que isso seja em ordem decrescente ou paisagem. Então vamos escolher paisagem, porque é isso que está escrito. Vá para o próximo e é isso. Eu vou visualizar meu relatório. Pronto. Aqui está meu relatório. Está em paisagem. Agora vou fechar a visualização de impressão e dar uma olhada para ver. Consigo ver vários em visualizar, mas alguns estão cortados. Preciso expandi-los para ficarem legíveis. Tenho algumas hashtags, porque não exibe a data completa, então vamos corrigir isso agora. Agora nem há muita discussão nos tutoriais, onde as pessoas dizem, sabe, por que você não faz desse jeito? Apenas use o método que funciona melhor para você.
Sabe, não existe certo ou errado, o que funcionar melhor para você. Procuro ensinar métodos sem exigir novos aprendizados, tudo feito em um só lugar. Então eu vou selecionar o primeiro nome aqui primeiro, vou clicar aqui, segurar o botão de controle e depois clicar no próximo e só ajustar isso um pouco. Isso vai me dar mais espaço para trabalhar agora. Então eu vou clicar, segurar, arrastar um quadrado sobre esses dois e depois vou expandi-los assim. Beleza, vou só dar uma olhada rápida. Pronto, agora encaixou certo, vou seguir com os outros. Só abrir esses aqui. Voltando, vamos tentar ocupar o mínimo de espaço possível e só conferir se tudo está visível. Nada está sendo cortado. Perfeito, isso cabe o sobrenome. Vou deixar isso um pouco menor, só colocar ali. Vamos dar uma olhada. Isso cabe o sobrenome? Algo está sendo cortado? Não, próximo. Estou revisando tudo. Você pode fazer isso. Essa data ainda não aparece. Preciso de um pouco mais de espaço para essa, então vou esticar um pouco mais. Gênero. Isso é só masculino ou feminino, é uma palavra curta, então posso mantê-la assim. Vamos dar uma olhada, meu encontro, feminino, o gênero, tudo certo? Pessoal, mais uma vez, é algo simples, só preciso que o título apareça inteiro. Código da turma, igual. Vamos fazer um teste rápido, tudo perfeito. Esse próximo precisa de um pouco mais de espaço. E vamos abrir esse aqui também. Segure o botão de controle, certo? E isso basicamente deve estar bom. Só vou conferir rapidinho. Beleza, tudo parece certo, tudo se encaixa perfeitamente. Agora vou passar para a minha folha de perguntas. Classifique os dados por ordem crescente de arranjo de acesso e decrescente de grupo de ano. Vamos fazer isso agora pela visualização de design antes que eu esqueça. Agora no topo eu tenho esse grupo de botões e classificar. Isso mostra que, se eu tivesse agrupado e classificado antes ao criar o relatório, a organização de acesso estaria em ordem crescente. Ele colocaria este aqui no começo e eu teria que reorganizar tudo, então fica a seu critério o que você prefere. Então eu só vou clicar aqui em cima, agrupar e classificar. E na parte de baixo a gente pode ver isso aqui. Eu quero adicionar uma ordenação. Então eu quero adicionar a ordenação pelo arranjo de acesso. Arranjo de acesso. E aqui diz com um A em cima, agora diz ordem crescente. Então ordem crescente significa do menor para o maior. Se considerarmos A como 1 e B como 2, então C, D, E seriam 3, 4. Quero o A em cima até o Z20 e 6 formando ordem crescente. Eu então quero uma segunda ordem de classificação com o grupo de ano em ordem decrescente. Então aqui eu vou adicionar uma segunda classificação nesse botão ali e eu quero o grupo de ano. E aqui diz do menor para o maior, agora aqui diz ordem decrescente, então eu quero mudar isso de maior para menor. Porque indo do maior para o menor, você está indo para baixo, está descendo. Certo? Vamos verificar isso e ver. Então, o gerenciamento de acesso está aqui e está organizando tudo lá dentro. Você vai em ordem crescente, começando pelo ERT, e então se olharmos para estes aqui, os primeiros aqui, que são todos iguais. A ordem de classificação agora é baseada no grupo do ano. Então o grupo do ano vai de 12 para 11 para 10. Então isso é decrescente. Então isso funcionou, está perfeito, ok, fantástico. Então vamos voltar. Então concluímos essa etapa. A orientação é paisagem e cabe em uma página de largura, então são só 2 páginas. Vamos conferir já. Inclua somente o texto arranjos de acesso a serem agendados, como título. Dessa vez vou copiar e colar porque estou com preguiça. Então vamos lá e colocar isso como título. Então volte para a visualização de design novamente. Se você quiser usar visualizações diferentes, tudo bem. Mas é assim que eu faço. Aqui está o meu título.
Então terminamos, isso? Usa uma função para exibir a data de nascimento do aluno mais jovem e coloca isso no final do relatório. Em seguida, adicione esse rótulo totalmente visível à esquerda dessa data. Certo? Então eu quero o aluno mais jovem com base na data de nascimento. Então, o aluno mais jovem significa o aluno que nasceu no ano mais recente. Vamos dar uma olhada nos anos de nascimento, certo? Então, este é 2008, então é o que é o mais jovem. Por exemplo, a criança nascida em 2008 é mais nova do que a criança nascida aqui em 2007, porque ela nasceu depois. Queremos o ano mais alto. Agora, em data de nascimento, vou clicar com o botão direito. Às vezes, com datas, isso não funciona tão bem. Estou certo. Então, normalmente, a gente iria querer clicar nisso aqui, e lá no topo, onde você tem totais, você deve conseguir escolher Max para selecionar a data mais recente. Mas ele não mostra a opção Max, então você terá que digitar a função, porém muitos talvez não saibam como montá-la. E eles fizeram isso de propósito. Então o que eu vou fazer é simplesmente colocar valores de contagem. Ok, mas você vai dizer, bom, isso não vai me ajudar, vai? Na verdade, vai sim, pois agora dá para ver toda a estrutura da função. A função é igual a contar parênteses, colchetes para o campo DOB. Mas em vez de contar, eu só vou mudar isso agora. Então, se eu deixar como contar, dá uma olhada se eu for até o final. Ele diz que eu tenho 42 registros, porque está contando quantos registros eu tenho aqui, mas eu não quero contá-los. Eu quero a maior data de nascimento. Então, eu só vou apagar o contar e colocar a função para o maior, que é o max. Vamos tentar agora. Se olharmos aqui, está aí. 21 de agosto de 2010 faz sentido, pois tudo é de antes de 2010 e este é o dia 21/8. Quero mudar o formato. Percebe que está escrito oitavo aqui? Eu quero a data curta. Então, com isso selecionado, eu quero minhas propriedades. Se você não tiver as propriedades, simplesmente clique com o botão direito e vá em Formatar Propriedades. E eu quero mudar isso para a data média, porque foi dito que todas as datas devem ser exibidas assim. Desculpe, vamos exibir. Pronto, agora está aí. 21 de agosto do 10º, essa é a data mais recente, então a data de nascimento da criança mais nova. Vamos voltar. Vou pegar meu título agora, que eu quero meu cabeçalho, Ctrl C. Agora quero adicionar um título aqui. Então eu vou escolher um rótulo, não uma caixa de texto, porque você vai ter erros com a caixa de texto. Vou selecionar isso e colar o que me disseram. Agora quero que fiquem bonitos e organizados. Então, o que eu vou fazer ao selecionar isso? Vou para a página inicial, alinhar isso à direita e este aqui vou alinhar à esquerda. Isso só os aproxima mais. Vamos ver como fica. Aí está, pronto. Então, Dob, meu G ficou um pouco cortado ali, então eu só vou. Isso vai me fazer perder um ponto. Pronto, vou deixar isso um pouco maior. Pronto, Dob do aluno mais novo. E aí está, aquele ali, perfeito. Como disse, é um artigo longo e cheio de conteúdo. Então já fizemos esse também e já fizemos aquilo. Um deles tem seu nome, número do centro e número do candidato no rodapé do relatório. Então aparece na mesma posição em todas as páginas, ok. Então no rodapé do relatório. Disseram que serão 2 páginas. Vamos conferir. Se eu for imprimir, na verdade, vamos não fazer isso ainda. Vamos para a visualização de design. E eu quero ir no rodapé da página do relatório, não no rodapé do relatório, porque eu tenho 2 páginas e quero meus detalhes em cada página. Então tem que ser no rodapé da página. O rodapé do relatório só coloca algo no final do relatório, agora no rodapé da página. Eu tenho esses objetos aqui, não preciso deles, você pode simplesmente se livrar deles. Então é só se livrar deles. Dê um pouco de espaço para você. E eu vou criar um rótulo. Está no rodapé, mas não diz onde. Vou colocar à direita.
1, 2, 7, 1, 2, 3, 4. E eu vou clicar fora. Clique no objeto e alinhe novamente à direita, assim fica bem organizado. Você não precisa, mas aí está. Ok, então eu também fiz isso. Vamos ver o que está faltando. Então eu fiz isso. Agora só preciso verificar e ter certeza de que são apenas 2 páginas. Vou mostrar um erro comum dos alunos. Vai em Arquivo e Imprimir, só ir por aqui. Visualize a prévia de impressão agora por aqui. Se eu clicar na seta aqui embaixo, essa é a página 1, essa é a página 2, e não consigo clicar mais. Então isso significa que só tenho 2 páginas. Perfeito. Mas há um erro comum entre vocês, estudantes. Fechar a prévia de impressão e ir para o modo de design. Às vezes vocês fazem algo por um motivo. Vocês gostam de deixar essa seção aqui maior assim para ter mais espaço. Vocês costumam aumentar essa seção ao mover as coisas, preferem deixá-la maior. O que acontece com essa aqui? Parece que você consegue ver esse grande espaço aqui. Você criou esse espaço agora? Na visualização de impressão deve estar em 3 páginas. Pronto, 3 páginas por causa desse espaço. Então, queremos voltar para a visualização de design e simplesmente fechar esse espaço. Pronto! E o mesmo acontece se você aumentar esse aqui. Isso é ainda pior porque cada linha agora fica maior. Dá uma olhada. Consegue ver a distância entre cada linha? Mas, quando eu vou para a visualização de impressão agora, eu tenho 1, 2, 3, 4 páginas. Ok, porque eu criei esse espaço. Então eu preciso ter certeza. Não aumente os espaços, mantenha-os justos. Não muito pequeno, mas apenas o suficiente para garantir que você tenha a quantidade certa de páginas. Então imprima se ele mostrar as páginas. Vamos dar uma olhada. Tem a página 1, página 2. Ah, ainda ficou um pouquinho ali, então preciso deixar isso um pouco menor ali. Eu deixei outra coisa um pouco maior aqui. Ah, tem que ser essa aqui. Pronto, vamos ver agora. Beleza, está bem firme, nada foi cortado. Arquivo, visualizar impressão. Essa é a página 1, página 2. Pronto, aí está, perfeito. Vou clicar em salvar, isso vai ser o relatório. Aí está meu relatório. Pronto. Salve e imprima o relatório. Inclua no documento de evidências uma captura de tela da fórmula usada para identificar o aluno mais jovem. Certo, então vamos voltar. Antes de finalizar, ative o modo de design. Minha fórmula está ali. Vou tirar uma captura de tela disso com o rótulo. Aí está, e simplesmente colocar isso. Evidência 20 grande e fácil de ler para eles. Não tenho, não vou colocar mais nenhuma evidência aqui, você pode ver que está terminado. Então, vou apenas fechar meu. Vou apenas salvar meu arquivo de evidências, salvar e pronto. Terminei com o documento de evidências. Vou minimizar por enquanto. Ok, aqui diz, usando campos de todas as tabelas, produz etiquetas. Agora vamos trabalhar com isso. Selecione registros com código AA igual a AA1. O código da turma inclui. Os números 5 ou 6 estão ordenados em ordem decrescente de aluno. Então eu quero a ordem decrescente do número do aluno. Use esta seleção para produzir etiquetas que estão dispostas em 2 colunas e 4 linhas. Então preciso garantir que tenho 2 colunas e a página resultante. Cada página deve ter apenas 4 linhas. Com 8 etiquetas por página, ou seja, 2 por 4, definindo o tamanho de cada etiqueta. Ele fornece as dimensões aqui, o que é ótimo. Certo, aí está. Imprima em orientação retrato com o tamanho de página A4, exibindo os dados de cada campo alinhados à esquerda, com o layout conforme mostrado no exemplo de etiqueta a seguir. Então aqui eu só preciso do código A, do código da turma e do número do aluno, mas também vou precisar da data de nascimento e de mais algumas coisas aqui. Então, este é um exemplo de etiqueta que eles me deram, aquela ali
e é isso que eu preciso reproduzir. Coloque seu nome, número do centro e número do candidato à esquerda na parte inferior de cada etiqueta. Então isso significa que aqui eu vou precisar dos meus dados, meu nome, número do centro e número do candidato ali embaixo. Então seria bom você anotar isso na sua prova para não esquecer. Modifique apenas as 2 primeiras linhas do rótulo para que o texto seja exibido em fonte tamanho 14, centralizado e em negrito. Esta é uma questão que vale 10 pontos. Isso não é difícil. De novo, eu tenho um tutorial na minha playlist de acesso sobre etiquetas. Vá assistir se precisar de ajuda. Mas eu vou passar por tudo o que você precisa agora. Então vamos começar a criar essa etiqueta em particular. Então vou fechar tudo o que está aberto, terminei com aquele relatório, fecho ali e fico com a tela em branco no Access. Antes de criar etiquetas ou qualquer coisa, precisamos primeiro elaborar a consulta e seu design. Querem etiquetas para todas as tabelas, então vou adicioná-las novamente. Pronto! Elas são 1, 2, 3, só estou espalhando elas para que fiquem organizadas e arrumadas. E eu quero poder ver todos os campos. Vou arrastar isso para cima para facilitar sua visualização. Agora, nosso próximo passo é adicionar todos os campos que ele me pediu para adicionar. Então, eu vou começar basicamente pelo rótulo. Acesso. Posso adicionar? Sim. Arranjo de acesso, número, nome, sobrenome, data de nascimento, código e tutor da turma. Vou fazer isso primeiro. Então eu quero arranjo de acesso, esse número de aluno, que é aquele nome, sobrenome, nome, sobrenome, data de nascimento, código da turma, tutor da turma, código da turma, tutor da turma. Ok, então esses são todos os campos que ele quer que eu adicione. Vou verificar agora se há algum campo extra que eu também precise para os critérios. Preciso adicionar o código A ao código da turma, já foi adicionado. Certo. Também preciso incluir o código AA, vou colocar no final. Beleza, então aqui diz que eu só quero os registros onde o código AA é AA01. Então no critério eu vou colocar AA01. Vou executar minha consulta. E pronto, só aparecem os que têm o código AA01. Perfeito? O próximo diz que o código da turma contém os números 5 ou 6. Beleza, então o código da turma, onde eu estou? Código da turma ali, quero só os que têm 5 ou 6. Vamos rodar e ver. Aqui está o código da turma. Beleza, então você pode ver. Ah, olha só, então você pode ver que tem um número e uma letra. Então eu só quero aqueles que têm 5 ou 6. Esse é complicado, né? Se eu fizesse isso, 5 ou 6, isso não funcionaria porque ele está procurando resultados onde o código da turma só é igual a 5 ou só é igual a 6. Não há código de turma com apenas 5 ou 6. Temos códigos de turma como 5N6, N6K. Então há duas formas de fazer isso. Você pode procurar pelos que começam com 5 ou com 6, ou apenas por esses. Porque aqui diz que inclui os números. Eu faria todos os que contêm o 5 ou contêm o 6. Pronto, vamos fazer esse. Então vou começar com o 5 primeiro, igual antes. Tipo asterisco, 5, asterisco, isso vai encontrar todos eles. Asterisco, todos os que contêm o número 5. Vamos tentar isso primeiro. Perfeito. Você pode ver apenas os que têm ou contêm o 5. Agora eu vou colocar o comando, ou vou colocar em maiúsculas. Você não pode colocar em minúsculas, porque o Access vai reconhecer. Eu vou fazer em minúsculas para você ver. Ou como estrela 6 estrela. Se eu clicar fora, ele reconhece e já coloca a letra maiúscula, ou vamos rodar isso. Então aqui podemos ver que só temos códigos de classe que começam com 5 ou 6, ou que incluem um 5 ou um 6. É isso que procuram.
Já fizemos essa etapa, definimos critérios e ordenação decrescente pelo número de alunos. Vamos chegar lá. Beleza, então vou colocar uma estrelinha aqui. Para não esquecer, use a seleção para produzir. Agora terminei a consulta está finalizada. Agora eu posso ordenar, se eu quiser, a partir daqui, posso ir para aprender um número. Clique em ordenar aqui e escolha decrescente. Não vou fazer isso, só mostrar como você pode. Na visualização de design dos rótulos, agora tem um tutorial que você pode assistir para saber tudo sobre eles. Agora vamos começar. Já terminei com a consulta, então posso simplesmente fechar. Já salvei como questão 21, então clique em salvar e se pedir nome, coloque consulta número 21, pois é o número da questão. E agora vamos para criar rótulos. Em criar rótulos, podemos ver que já temos alguns rótulos predefinidos aqui. Nós não queremos usar esses, queremos criar o nosso próprio. Vamos clicar em personalizar aqui, vamos criar um novo rótulo e vamos apenas dar um nome para ele. Por exemplo, medida provisória C-127, qualquer nome que você quiser dar, realmente não importa. Queremos garantir o uso do sistema métrico, pois ele utiliza centímetros. Se você usar o sistema inglês, ele diz que está em polegadas. Então, como as dimensões que eles nos deram estão em centímetros, vamos usar o sistema métrico. Alimentação por folha, pois queremos impressora de página em formato retrato. O próximo item importante é o número de colunas, 2. Queremos ter 2 colunas, porque foi especificado que tem que ser 2 colunas. Queremos adicionar as dimensões da etiqueta. Agora, a largura, foi dito, 99 centímetros. Então isso já está em centímetros. Então vou selecionar isso e colocar 99 e a altura deve ser 677. Agora, nós não sabemos a altura das margens, por exemplo, as margens superior, esquerda e direita. Ao clicarmos em OK, com o valor 0, receberemos um aviso. Pronto! Assistente de etiquetas. Agora há um aviso. Ele diz que uma ou mais das suas margens estão fora da área de impressão. Você quer que ele ajuste para aumentar as margens apropriadas? Clique em sim e você vai ver que o 0, pronto, ele definiu 0,76 centímetros para topo, esquerda e direita. Então não precisa lembrar, ele fará por você. Clique em OK e pronto, sua etiqueta personalizada, clique em fechar para visualizá-la aqui. Mas se você não conseguir ver sua etiqueta ali, é só clicar nisso. Isso significa que você está vendo todas as etiquetas padrão, todas as etiquetas predefinidas para diferentes fabricantes. E se você clicar nisso, poderá ver sua etiqueta personalizada. Com a etiqueta selecionada, podemos avançar. Não se preocupe com a formatação, ajustamos depois. Vamos para o próximo e vamos criar nossa etiqueta conforme foi dado para nós na prova. Então, se olharmos rapidamente aqui, você possui o arranjo de acesso, número do aluno, primeiro nome, espaço para sobrenome, data de nascimento, código e nome da turma, tutor e, ao final, nossos dados. Então, a partir daqui, vou adicionar o arranjo de acesso. Desça com a seta para baixo, ou eu posso clicar no número do aluno, clicar no próximo, primeiro nome, barra de espaço, sobrenome, ir para a próxima linha, data de nascimento, próxima linha, turma, código, espaço, traço, espaço. E então, tutor da turma. Agora eu posso colocar meus dados aqui, porque eu li antes, mas digamos que você não leu, e aí percebe depois. Eu não vou colocar meus dados agora. Você pode resolver isso na visualização de design. Ok, então dito isso, está tudo aí. Eu vou para o próximo. Quero ordenar pelo número do aluno, então vou adicionar isso. Ele não oferece a opção de crescente ou decrescente, mas veremos isso na visualização de design. Vá para o próximo e depois conclua. Agora diz aqui que alguns itens podem estar além da área imprimível. Não se preocupe, clique em OK e veja minhas etiquetas. Tenho 2 colunas, aí está, e 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Perfeito, fantástico. Então o que você vai ver agora? Ao sair da visualização de impressão e voltar à normal, não verá 2 colunas, pois não está mais na visualização de impressão. A visualização de impressão mostra, aí está, o erro das 2 colunas. Então não entre em pânico se você vir uma coluna na visualização normal, vamos apenas fechar a visualização de impressão.
E agora vamos modificar isso. Porque se eu for agora para a visualização de design, posso dizer, era para eu adicionar meus detalhes. Como eu faço isso? Bem, assim como nos relatórios, quando fazemos relatórios, temos aqui em cima o rótulo. Vou clicar no rótulo e vou apenas desenhar um rótulo ali embaixo e vou adicionar meus detalhes. SEIB 1, 27, 1, 2, 3, 4. Agora, se eu visualizar, está aí meu rótulo. Você pode ver que meu nome está na parte inferior esquerda do rótulo? Vamos ver o que mais ele pediu para fazermos. Também já fizemos isso. O rótulo tem seu nome, número do centro, vela à esquerda na parte inferior de cada rótulo. Feito. Modifique apenas as duas primeiras linhas para que fiquem assim. Fonte tamanho 14, centralizadas e em negrito. Ok? Garanta que nada fique sobreposto e volte para a visualização de design. Agora eu quero as duas primeiras linhas, que são esta e esta. Então eu vou desenhar uma caixa sobre essas três e vou usar as setas do teclado para movê-las um pouco para baixo, porque quero deixá-las um pouco maiores, já que vou usar fontes maiores. Vou só deixar essa caixa um pouco maior, movê-la para baixo e aumentar essa caixa também, só para que tudo caiba direitinho, certo? Vamos ver então as duas primeiras linhas. Vou desenhar uma caixa sobre essas duas para selecioná-las. Quero que a 14 pontos. Vamos ver se isso cabe. Sim, quero em negrito e também quero que fique centralizado. E você pode ver como ficou certinho nesse rótulo? Agora? Preciso de mais alguma coisa? Não, vamos ver uma prévia. Aqui estão meus rótulos. E se eu for para abrir a visualização de impressão, clicar em OK, aqui estão meus rótulos. 2 colunas, 4 linhas, então tenho uma página, 2 páginas, perfeito, absolutamente perfeito, tudo certo. Então vamos dar uma olhada. Garanta que seus dados estejam visíveis em cada rótulo sem sobreposição. Salve e imprima-os, ok? Então daqui, enquanto estou na visualização, posso ir para imprimir. Eu escolho e você seleciona a impressora para imprimir. Só tenho minha impressora Adobe PDF ali, é isso. Terminamos. As etiquetas. Ok, tudo bem, então eu salvaria tudo isso. Vou fazer minha prova e ver o próximo passo. Ao imprimir o documento de evidências no TASPA, confira se o número do centro do seu nome está correto. Então, a última parte desta parte do tutorial vai ser imprimir o seu documento de evidências. Está ali. Finalizamos com as evidências de novo. Imprima em arquivo maior que imprimir. E você terá terminado. Ok, só certifique-se de visualizar antes de imprimir. Ok, temos mais alguma coisa? Não, então esse foi o componente do banco de dados, tarefas 3 e 4. Foi bem pesado. Tivemos 2 consultas, um relatório e um rótulo personalizado. Agora, até mesmo a consulta tinha um pequeno truque ali, porque você precisava ter o tipo estrela, 5 estrelas, ou tipo estrela, 5, 6 estrelas. Então você tinha, digamos, um contains com uma função ou na sua consulta. Esse não foi, de forma alguma, um componente fácil de fazer. Esse foi complicado. Certo, esse já está finalizado. Certifique-se de olhar os links na descrição deste vídeo para que você possa ver. A primeira parte do vídeo. O que é o processamento de texto ou a apresentação com gráficos? Mas sempre tem, você sabe, o de sempre. Se você gostou deste tutorial, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Então te vejo no próximo tutorial, que agora vai ser sobre apresentação e gráficos.